Thales está lá em Brasília, eu estou aqui em São Paulo. Vamos tentar compensar a minha distância geográfica com a sabedoria, conhecimento e informação do Thales. E a gente vai discutir hoje três assuntos, como sempre. O primeiro bloco, que a gente batizou de O Fato, que é a notícia mais importante do dia, a gente sempre faz uma pergunta para ser respondida ao final do bloco, numa síntese, né? Como se fosse um título de 75 caracteres no máximo. E a primeira pergunta é: quem vai pagar o pato pelo fracasso da segurança do dia 8 de janeiro, né? O dia da invasão do Congresso, do Supremo e do Palácio do Planalto pelos terroristas bolsonaristas, né? A ideia aqui, acho que a gente discuta, enfim, não quem deveria pagar o pato, mas quem efetivamente vai pagar o pato e, portanto, quem não vai pagar, né? O segundo bloco, a gente vai ter a presença ilustre do nosso colega jornalista Maurício Sticer, também colunista do UOL, e a gente vai discutir um pouco a cobertura e o papel da imprensa nesse fato inédito, né? A gente estava conversando aqui, o Thales e eu, que juntos já estamos quase mais de meio século de experiência jornalística, que a gente nunca viveu uma situação como essa, que a gente tem que cobrir um evento, no caso um golpe de Estado, uma tentativa frustrada de golpe de Estado, em que nós somos parte, né? Porque obviamente nós temos interesse nisso. A gente sabe qual a consequência para os jornalistas se esse golpe tivesse dado certo. E no terceiro bloco, o nosso papo vai ser com a Gabriela Lota, doutora em ciência política, professora do curso de administração pública da Fundação Getúlio Vargas e autora de um livro, esse livro aqui, A Democracia Equilibrista, que ela escreveu junto com o Pedro Abramovay e editou pela Companhia das Letras no finalzinho do ano passado, e trata da relação, às vezes tensa, entre políticos e burocratas no Brasil. E a gente vai falar sobre a formação do governo Lula, como é que está o equilíbrio entre essas duas classes de atores políticos, os políticos e os burocratas. A gente vai explicar melhor isso depois. Bom, você que está nos assistindo pode não, deve participar do programa respondendo essa nossa pergunta que já está aí no chat, que é: quem vai pagar o pato pelo fracasso da segurança no dia 8 de janeiro, né? E a produção vai escolher a melhor resposta, a gente vai já dar algumas delas aqui no ar, e depois o Thales e eu vamos chegar numa outra resposta e a gente vai fazer uma enquete, como sempre, para saber qual vocês acham que foi a melhor resposta. Thales, já começando então, sem mais prolegômenos, o primeiro bloco, para responder: quem vai pagar o pato pelo fracasso da segurança no dia 8 de janeiro? Quando você falou desse quem vai pagar o pato, eu lembrei logo do pato da Fiesp com a Dilma. E eu ia dizer que a Fiesp certamente não pagou o pato do golpe que deu na Dilma, né? Mas depois eu repensei, porque nós todos pagamos esse pato, e a Fiesp, inclusive, porque a industrialização do país parou e Uhum. isso atrapalhou todas as indústrias, né? As indústrias do país pararam. Nós estamos, não somos mais um país industrial praticamente. Então, é, pagou-se o pato. Eles pagaram, a Fiesp também pagou o pato, e esse é um cuidado que tem que ter com esses momentos históricos, porque a gente pensa que não vai pagar o pato e a gente acaba pagando o pato. O... No caso da Acho que, segurança aqui, quem que você no acha caso que da quem que segurança, já está pagando, na sua opinião? eu acho que os bolsonaristas já estão pagando um pouco o pato, Uhum. porque eles estão saindo desse episódio como realmente o que são: golpistas e um desrespeito muito grande por toda a sociedade, pela cultura, pela história do país, pelos pobres. Quer dizer, os bolsonaristas saem isso que eles fizeram aqui. Eu era a favor, inclusive, de não consertar muita coisa, não, do que eles destruíram. Chamar um, um, um artista plástico e mandar fazer uma instalação grande, gigantesca, com a destruição, e deixar ali: olha, esse é o resultado da tentativa de golpe de janeiro de 2003, promovida pelos adeptos do ex-presidente Jair Bolsonaro.
eu era a favor de fazer isso, fazer um grande memorial. Parece que a Uhum. ministra está falando nisso no memorial. Então, é, eles vão pagar esse pato historicamente. Não parece que. Eu iria dizer que não parece que os militares vão pagar o pato por terem deixado isso ocorrer, mas estão pagando o pato, vão pagar o pato. É isso que ocorreu um pouco com a Fiesp, com a Dilma. Você, você não sai incólume de uma coisa dessas. Os militares, especialmente o Exército e a Polícia Militar de Brasília, deixaram o, os manifestantes fazerem aquela bagunça geral e eles vão entrar para a história como é, culpados do que ocorreu. Uhum. Culpados do que ocorreu. Então, eu acho que tem basicamente, o Tá. Bolsonaro vai pagar o pato e os militares vão pagar algum pato. Uhum. Mas, no Agora, fundo, a sociedade como um todo paga um pato também, bom, que é também, o que né? ocorreu Exato. com a Dilma, que é o que ocorreu com o impeachment da Dilma. A sociedade toda pagou. Eu vou, antes de dar os meus 20 vinténs aqui, eu vou começar a ler já algumas respostas, porque o pessoal está animado. O Maurício R. escreveu o seguinte: tinha que cair no mínimo no colo do comandante da Polícia Militar do Distrito Federal. Como candango, estou extremamente chateado com a Polícia Militar do Distrito Federal e com a Polícia Legislativa, né, que é a polícia que toma conta ali do Congresso. A Ina Maria Lúcia escreveu: a responsabilidade deveria ser do secretário de Segurança Nacional do Distrito, de Segurança do Distrito Federal e do secretário do DF. Múcio Ibanez, o secretário do Bolsonaro. Gustavo Becaron Veiga: o Múcio tem que sair e tem que. Múcio, ministro da Defesa, né? Tem que sair, tem que enquadrar os militares e seus familiares que participaram da tentativa de golpe. João Carlos Macruz. Macruz é reincidente aqui no nosso programa, está sempre nos prestigiando. Financeiramente, nós, que é isso que você está falando, né? Politicamente, as autoridades golpistas de plantão. Maria Ângela Vian, essa resposta do Macruz é boa. Maria Ângela Vian: os militares têm que ser responsabilizados por insubordinação ao presidente. E João Lucas Fabi: conseguiram afundar o Bozo, que é isso que eu estava falando, a primeira coisa que você falou, né? Que os bolsonaristas iam pagar o pato, politicamente falando. Agora, o E-Beleza, finalmente, aqui falou o seguinte: quem tem que pagar são esses empresários que financiaram essa gente. Uma Ah, coisa, esses Thales, têm que pagar. né? Exato. Agora, uma Tem- coisa é quem tem que pagar, uma coisa é quem já está pagando. A gente viu que já tem um governador do Distrito Federal afastado, né? Referendou-se hoje, o Supremo Tribunal Federal referendou a decisão individual do ministro Alexandre de Moraes, então está no mínimo 90 dias fora, mas a gente já sabe que a vice dele está conspirando para ele ser empichado. A gente viu o secretário de Segurança do Distrito Federal, aquele que tomou posse e fugiu, né? Foi lá para abandonou o cargo, literalmente, né? Porque ele saiu antes das férias. E foi lá encontrar o Bolsonaro na Flórida, o ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, o comandante da Polícia Militar do DF, que também teve a sua ordem de prisão decretada, quem estava comandando a PM, ou não comandando a PM no dia dos atos terroristas. Agora, esses está claro que já pagaram um preço e, por enquanto, nada baixo, né? Além disso, tem lá mais de 1.000 presos na Papuda e em outras penitenciárias do Distrito Federal. Esses aí, para mim, estão pagando. Agora, queria falar um pouquinho sobre quem não está pagando e discutir, perguntar para você por que você acha que não está pagando. Se é porque não há condições políticas de pagarem ou se é porque eles não têm responsabilidade nisso. E me refiro especificamente aos militares das Forças Armadas, por alguns motivos, né? As Forças Armadas fizeram um relatório que colocou em dúvida a eleição, né? Questionando se as urnas eram violáveis ou não eram violáveis. Eles acobertaram os golpistas nos acampamentos, nas frentes dos quartéis em vários lugares do Brasil. O comandante da guarda da presidência da República falhou de uma maneira jamais vista, permitindo que os
terroristas entrassem no palácio e depois tem vídeos dele tentando impedir a polícia militar de prender os terroristas que estavam já cercados dentro do palácio, porque tudo... Ou seja, eles têm participação. Dá para Eles incriminá-los? têm culpa. Olha, certamente eles têm culpa no cartório. Isso é, né? Uhum. Porque você pergunta, diz assim, eles vão pagar o pato? Eles não vão pagar, eles não estão. Por que eles não estão pagando o pato? É, eles não estão pagando o pato na medida em que deve. Uhum. Mas, primeiro, já tem um pato histórico que eles vão pagar. Porque a instituição militar e esse pato eles estão pagando não só pelo que ocorreu agora, mas por tudo que eles fizeram no governo Bolsonaro. Eles se entregaram ao governo Bolsonaro, a instituição militar foi achincalhada, está no chão, e em função disso eu acho que estamos vivendo a pior crise militar de, desde da época da ditadura. Na época da ditadura tivemos algumas crises ali, Silvio Costa era o nome dele? Não, não era Silvio. Quem? O, gen, o general do Geisel, que tentou se rebelar com o Geisel. Ah, já vem. Ah, O chefe do Heleno Pequeno, o chefe era do chefe de Heleno. gabinete dele. Ali foi uma crise militar Silvio seríssima. Frota. Silvio Frota. Foi uma crise militar seríssima. Né? Então, teve algumas crises militares no governo, na ditadura. Teve o Castelo e o Costa Silva, que o Castelo queria dar um rumo ao governo e o Costa Silva tomou o governo e deu praticamente um golpe dentro do golpe. Então, Uhum. é, é, ali teve crises sérias. Essa, agora, que nós estamos vivendo, eu acho que é a maior crise militar desde a época da ditadura militar. Uhum. Nós estamos sem comando, praticamente. O ministro da Defesa é um ministro fraco diante dos militares. Os Uhum. comandantes militares não têm grandes credibilidades e estão apontando em direções perdidas. Então, eles já estão pagando um pato pelo que se renderam ao governo Bolsonaro. Agora, pelo que aconteceu aí, ainda vamos ter que saber um pouco da história, porque tem uma parcela. Eu acho que o Zé Múcio errou para burro e cheguei a pensar o seguinte: tem que ser demitido imediatamente. Cheguei a dizer isso no primeiro dia. Né? Uhum. Olha, o Zé Múcio tem que ser demitido, porque isso que está ocorrendo, o Zé Múcio não teve controle, não está sabendo fazer. Só que aí me veio outras fontes dizendo: olha, preste atenção aí nos ex-ministros da Defesa, que eles estão todos em torno do Zé Múcio, dizendo: segura o Zé Múcio, porque o Zé Múcio está sendo um ponto de equilíbrio aí na história. Essa história aí do comandante do Exército, se o Exército tivesse se rebelado, o golpe teria sido dado porque havia muitos militares, muitos comandantes militares abanando as asas para o artigo 142 do Bolsonaro. Então, essa história a gente ainda vai ter que levantar, como a gente só levantou posteriormente o papel do general Vilas Boas no golpe contra Dilma. Né? Sim, A gente a só foi chantagem do Supremo, né? a chantagem do Supremo, que o Vilas Boas era um grande homem. Para toda a imprensa, para todos nós, a gente achava que ele era quase, praticamente um progressista. E, no entanto, ele se Era um revelou um golpista. chantagista. Um chantagista, golpista. Agora, Né? o que, Então, o que isso ainda você vai está ter que ser. dizendo, Thales, se eu entendi bem, é o seguinte, que é, talvez não haja condições políticas para punir os militares como eles deveriam ser punidos. Por quê? É Porque o por isso que ministro eu não sinto manda nos vergonha de estar perto de comandantes. você. Por isso que eu sinto vergonha de estar perto de você. A sua capacidade de Nossa. síntese Não, não é que eu estou deve. preocupado, não é minha capacidade de síntese, eu estou preocupado com 75 caracteres. A única coisa que eu me preocupo nesse programa é chegar no final do bloco e condensar tudo em 75 caracteres. Então, eu fico maquinando aqui. Mas pelo que você, e eu concordo com o que você está falando, quer dizer, nós já pagamos, financeiramente nós pagamos
politicamente o Bolsonaro, e, na prática, a PM, os policiais, né, a cúpula do Distrito Federal. Agora, quem não está pagando, talvez porque não haja condições políticas de que eles paguem agora, porque, pelo que você está dizendo, e eu acho que você está correto nessa avaliação, o presidente pode mandar no ministro, mas o ministro não manda nos três comandantes militares, e os três comandantes militares provavelmente não mandam nas suas forças, né? E o pior que pode acontecer é um comandante dar uma ordem e ela não ser cumprida, porque daí então, acaba a cadeia de comando. Exato. Estão todos pisando em ovos. E quem entende do assunto, como os ex-ministros da Defesa, também estão pisando em ovos. Entendeu? Sim. Porque, essa situação aí é delicadíssima. A gente está vivendo a pior crise militar desde a ditadura. Bom, nós chegamos aqui ao nosso limite de tempo desse primeiro bloco, mas eu acho que a gente chegou com uma síntese. Vamos tentar chegar nela. Enquanto eu vou ganhando tempo aqui, a Marina vai tentando formular para mim os 75 caracteres. Eu vou ler mais algumas frases que chegaram das pessoas que estamos assistindo, né? Dos nossos contribuintes aqui. Tem que incluir, o Davi Cunha disse, tem que incluir os militares na reforma da Previdência. Isso já seria bastante significativo. Bom, aí sim você vai ter uma revolução se acontecer, né? Mas eu concordo, deveria, só que o duro é botar o guiso no pescoço do gato. Robson Viana de Lima, pagamento a Caio Castro. Todo mundo divide o pagamento do pato. Sem dúvida. Vitor Meira, Toledo, veículos de imprensa que passaram os últimos meses fomentando atos antidemocráticos através de seus comentaristas, não podemos esquecer, tem que pagar também. Acho que já estão até pagando, viu? Alguns donos já estão renunciando ao comando das suas emissoras, enfim, talvez haja consequências, veremos. Finalmente, Maurício R. O bom, Thales, é que o Moraes está extremamente legitimado diante desses acontecimentos do dia 8. E, finalmente, a ID Pita. Todos têm que ser responsabilizados. São coniventes com os militares que permitiram que essa invasão acontecesse. Bom, Marina, a Marina escolheu, entre as muitas respostas do público, a resposta do Caio Castro, ou seja, não sei se é meio... Não sei, Marina, se eu concordo muito com essa daí. Não podemos... Estou um pouco em dúvida. Eu gostei também daquela outra que eu falei logo no começo ali, né? Mas a nossa, vamos ver se cabe aqui. Eu vou escrever e vamos ver se vai dar 75 caracteres, que é... Vamos lá. Financeiramente... Palavra grande. Você escolheu uma palavra dura essa aqui. No bolso, vamos no bolso, que é mais curto. Todos nós. Politicamente, o Bolsonaro. E como é que vamos... e na prática, a cúpula do governo do Distrito Federal. Tá, concorda com essa formulação, Thales? No bolso, todos nós. Politicamente, o Na Bolsonaro política. e, na prática, a cúpula do governo do Distrito Federal. Estourou. Na verdade, vai ter que ser DF aqui, senão vai ter que dar uma roubada, senão não vai caber. No bolso, todos nós. Na prática, a política. Não, politicamente o Bolsonaro, né, que é aquilo que você na falou, política, que ele já pagou. Na e política, na prática, Bolsonaro. O governo do Distrito Federal, né? Os governantes do Distrito Federal. Na política é menor que politicamente, não? Na política, no bolso, certo. no bolso todos nós, vírgula. Na política, vírgula, Bolsonaro. Eu gosto de editor porque o cara já dá a vírgula, inclusive, para a gente não cometer erros de português, né? E na prática,
Aí coube, aí coube. Aqui já O dá uma GDF. cochombrada, aqui já coube. Marina, vai essa daí, então. No bolso todos nós, na política o Bolsonaro, na política Bolsonaro, tira o O para ganhar um tempinho, e na prática os governantes do DF, tá bom? E vamos ver aqui qual a frase que a Marina escolheu